aí, pessoal, começando mais um episódio aqui do Vem Aí, esse podcast da NVIDIA que já virou aí o podcast oficial de quem quer saber mais sobre inteligência artificial. Já estamos na 5ª temporada, então tem muito material para trás aí. Se olhar na playlist do canal aqui, você vai conseguir encontrar podcasts e temas aí falando de várias indústrias, de várias tecnologias diferentes, seja de gêmeos digitais, que é o que a gente vai falar agora, seja de inteligência artificial, de LLM. Já passamos por quase tudo, mas ainda tem muito mais, ainda tem uma outra temporada esse ano ainda, hein? Bom, deixa eu apresentar meus convidados aqui agora. Marcel Saraiva, que é gerente regional de vendas da NVIDIA Enterprise para o Brasil. Prazer falar com você mais uma vez, Marcel. Obrigado pelo convite de novo, Jean. Vamos embora, bastante assunto aqui. Jean não, Igor. Pô, Jean é nosso outro convidado aqui. Boa, não, então já apresentou o Jean. Jean Jean Silva, CEO da Dexco. Prazer também ter você aqui, Jean. Não, o prazer é meu, obrigado pelo convite. Estou bastante honrado de estar aqui com vocês hoje. Legal, ó. Para quem se interessa em gêmeos digitais e indústria 4.0, esse é o momento. Mas explica para o pessoal o que é a Dexco, para quem ainda não conhece. A Dexco é uma casa de marcas, né? A gente está no mercado já há muitos anos com outras marcas que estão aí com certeza na casa de todos nós, né? De todos que estão aqui nos escutando, né? A Deca talvez seja a marca mais conhecida, né? Mas a gente Deca Metais, Deca Louças, mas também a gente tem revestimento cerâmico, a Portinari, a Ceusa, a cimentício com a Castellato, madeira com a Duratex e a Duraflor. Então a gente Só tá isso. muito, a gente está muito orgulhoso de estar presente aí na casa de praticamente todos os brasileiros. Bom, é isso. Todo mundo tem um Dexco em casa, então, né? E aí, para produzir esse conteúdo, esse material, assim, é uma indústria mais tradicional, né? É uma indústria que não é aquela indústria de tecnologia que está sempre atrás de novidades como a NVIDIA. Quando a gente fala desse tipo de produção, acaba sendo uma coisa que já existe há muito tempo. E trazer tecnologia ali, obviamente, você implementa, né, a qualidade do produto, você aumenta a eficiência, provavelmente, mas deve ser mais difícil do que indústrias que estão mais acostumadas a evoluir aí no dia a dia. Eu diria que a gente já iniciou essa jornada há um tempo, né? É evidente que a indústria de materiais de construção, ela é sim uma indústria mais tradicional, ela talvez, de maneira geral, esteja um pouco atrás das indústrias automobilística, que foi onde eu construí boa parte da minha carreira, ou a maior parte da minha carreira, e outras indústrias mais tradicionais de tecnologia. Mas a Dexco, né, e mesmo no passado, com a Duratex, com a Deca, sempre teve a inovação muito presente, sempre teve as empresas, né, as indústrias muito voltadas para a automação, né, e viveu essas jornadas de transformação, né, que a indústria brasileira viveu também, né, as jornadas anteriores a essa da 4.0. Né. Então, não é que a gente está começando agora, não, já tem uma história muito bacana, né, eu diria que agora a gente está colocando, de fato, né, as fábricas, o negócio como um todo, na era do digital, na era do 4.0. Né? Perfeito. Não, minha questão era muito mais sobre indústrias que são mais tradicionais no dia a dia, assim, né? Não que elas não estejam evoluindo. É mais porque, às vezes, é mais difícil você quebrar essa barreira dentro de uma empresa. É uma maturidade digital, né? Uma maturidade, exato. Sem dúvida. E aí eu acho que você vê muito isso na prática, né, Marcel? Sem dúvida. Que você está lá de asa. E aí eu enxergo isso como uma ótima oportunidade. Exatamente. Né? O pessoal que está um pouco mais atrás é o que está mais propenso a receber inovação. Mas aí, justamente como o Jean falou, pelo fato de ser algo mais tradicional, às vezes a gente não percebe que talvez a inovação dele está numa máquina, está num processo. Então, isso realmente traz vantagens competitivas. Claro. Quando eu olho do mundo digital, aí sim a gente tem uma preocupação dessa maturidade, porque eu começo a juntar cenários ou situações que o cliente final ou a indústria pode tirar benefício. Já tem experiência na indústria automobilística, sabe com certeza melhor do que eu, que um carro nasce digital, sei lá, há 30 anos. Né? O desenho, o projeto, toda a integração já era digitalizado. Então, para você levar uma indústria para um segundo nível, é um pouco mais fácil. Agora, se você está numa indústria que ela é um pouco mais tradicional, que ela está muito investindo no maquinário, na produção, quando você fala, vamos mudar o conceito, vamos fazer uma simulação, vamos fazer um gêmeo digital, às vezes o esforço vai ser maior. Então, olhando ao mesmo tempo, é onde a oportunidade é maior. Então, tem que ter esse equilíbrio e aí traz muito desafio quando você busca essa transformação. Né? E eu imagino que deve ter sido o seu momento, né? Saiu da indústria automobilística ali, numa pegada,
foi para essa outra indústria e chegou ali e viu, putz, dá para fazer tal coisa, dá para fazer tal coisa. Que eu acho que tem muito disso, de quando você trabalha numa indústria e vai para outra, você leva conhecimento, você leva, Sim. né, referências ali que são diferentes daquela que aquele universo está acostumado a ter. Exato, inclusive foi esse, né, eu diria que um dos grandes motivadores da minha mudança, né, e de ter sido eu a vir para a Dexco, né, imagino que a Dexco tenha tido a oportunidade de escolher, Que bom. né, no mercado a pessoa para essa cadeira. Eu diria que esse fit, né, esse match, se deu muito em cima disso. A gente está vivendo, está no final de um ciclo de 1,8 bi de investimento de automação nas fábricas, né? Então, talvez essa minha história de automação, essa minha história de inovação, essa minha história frente aí a essa jornada toda da indústria 4.0 tenha feito esse fit, né, para a gente colocar de fato, principalmente com a nova fábrica de Botucatu, né, a nova fábrica de revestimento cerâmico que a gente vai produzir Portinari e Ceusa, que foi aonde a gente implementou, né, essa primeira fase do GM Digital, né, que talvez seja o nosso grande piloto, né, para levar isso para toda a Dexco, né. E aí você está falando de uma nova fábrica. Deve ser Exato. mais fácil quando você já constrói a fábrica do chão ali com esse pensamento 4.0, né? Sem dúvida. Foi a minha primeira experiência liderando isso, né? Eu tive já a oportunidade, né, durante toda a minha carreira lá na GM, 2 vezes. Aqui na América do Sul, a gente lançou 2 fábricas, mas eu fazia parte de uma equipe, de um time que estava lá, né? Liderar um projeto é a minha primeira experiência. Então, eu diria que foi um presente enorme que eu ganhei da Dexco, essa fábrica de Botucatu. E aí eu diria que pegando um pouco do gancho do que o Marcel falou, né? Tem também uma questão de letramento, né? Uma questão de que as pessoas entendam as diferenças, né? Porque ainda não é tão comum, principalmente no nosso meio, né? No meio de Matcom, diferenciar o que é a indústria 3.0, o que é automação, né? Do que é a 4.0, né? Do que é uma fábrica inteligente, do que é uma fábrica conectada. A gente ainda chama muito automação De 4.0. de 4.0, né? Então, eu diria que a primeira grande batalha, quando a gente falava muito disso, nossa fábrica de Botucatu tem que nascer 4.0. O primeiro passo é todo mundo entender o que é 4.0, né? Antes da gente, de fato, iniciar o projeto. Então, vamos lá, explica para o povo, na sua concepção, 4.0 é exatamente o quê? Ou o que não é 4.0? O que não é. Bom, deixa eu tentar fazer de uma maneira resumida na minha interpretação, né? E de quem viveu, né, também um pouco dessa transformação, né? Evidentemente, né, que a automação industrial ou automação, como a gente viu, né, todos nós vivemos, né, em vários setores, na indústria, na parte bancária, né, e no comércio e em tudo mais. Então, essa mecanização, né, essa inserção dos robôs, dos controladores, dos famosos PLCs, né, das linhas automatizadas, né, ela se fez muito presente, né, e apesar de estar defasado um pouco do que a Europa fez, que o Japão fez, Estados Unidos, a gente veio muito forte nessa onda, né? Mas eu diria que 2011, 2012, né, a gente veio numa segunda fase dessa onda, né? E a gente sentia muito na onda anterior que muitas vezes a velocidade não era aquilo que a gente esperava, o processamento não era aquilo que a gente esperava. Então, você tinha tudo muito desconectado, né? E quando você conseguiu juntar tudo, né, e você conseguiu, de fato, ter o dado, tirar resultado daquele dado, ter uma inteligência que te entregue aquele dado já mais trabalhado, para que você não tenha que ter toda uma equipe ali, né, trabalhando em cima disso, né? E, de fato, você passe a usar a tecnologia como um suporte, né? E você tenha tudo isso disponível para você tomar a melhor decisão, né? E essa decisão sempre ser pautada no dado, né? E, principalmente, né, ser uma cara de melhoria contínua, né? Hoje eu fui assim, li aquele dado, vi essa cara de negócio, né? Ou para a gente que está na indústria, né? Aquela velha pergunta, né? Por que eu não tive um dia perfeito ontem, né? Por que eu não entreguei aquilo que estava no meu programa de produção, né? E aí, antes você tinha ali um grupo
para debater, discutir. Achava-se muita né? coisa. Eu acho isso, eu acho aquilo. Exato, a famosa gestão diária, né? Olha como é que aconteceu, o processo de solução de problema, né? O Lean veio muito forte em cima disso, mas era tudo debatido, né? E aí você já tinha uma certa tecnologia ali. Então, o que a indústria 4.0 veio? Ela veio trazer o dado de uma maneira mais simples. Então, você não precisa mais ser o cara de tecnologia para ter acesso ao Isso é dado. importante. Né? Todo mundo no chão de fábrica tem acesso ao dado. Tem acesso ao dado de uma maneira em que ele entende. Né? Não está lá complexo numa planilha para alguém da controladoria. Está para o operador. Né? E com o workflow. Olha, vi esse dado, analisei, tomei uma decisão, passo seguinte, passo seguinte, passo seguinte. Então, eu diria que essa integração, né, essa facilidade de usar o dado e essa velocidade com que as coisas funcionem, né, a inteligência em cima de tudo isso, é o grande diferencial do 4.0, sem entrar no techniquez da coisa. Né? Concorda, Marcelo? Eu concordo. E isso dá para a gente já um spoiler do que vem para o próximo. Porque, né, nos outros episódios aí o pessoal deve ter acompanhado que muito do que permeia a inteligência artificial é o dado. Aí eu olho para um segmento da indústria que vem passando por uma transformação digital que está virando não só uma fábrica, mas uma fábrica de dados. A quantidade de dados que a indústria 4.0 produz é gigantesca. Então isso me dá uma pista, fala, pô, se eu estou gerando tanto dado, e o dado é a ferramenta para a inteligência artificial, por que eu não combino as duas coisas? E aí o pessoal fala assim, puxa, então literalmente o conceito do gêmeo digital chega nessa hora. Que aí vem outro ponto importante, né? Que é uma jornada. Empresas não vão ter gêmeos digitais do dia para a noite. Ela vai ter que passar por essa etapa de automação. Depois da etapa de automação, a etapa 4.0 vai começar a gerar dados para depois poder, né, ter realmente um gêmeo digital efetivo. Que aí no conceito é relativamente simples. É você ter um espelho digital no seu computador, simulação da sua fábrica real. Alimentada por dados gerados pela indústria 4.0. E aí tem gente que fala que o metaverso morreu, né? Exato, é o metaverso industrial. É o metaverso industrial, que esse daí ele é. E aí, né, e quando a gente normalmente olha, como o Jean falou, que acho que é muito importante, a tecnologia, você não precisar de gente de tecnologia para tirar o benefício disso, você ter o pessoal de produção, o pessoal de qualidade tirando o benefício disso, aí a tecnologia faz sentido. Exato. Aí vale a pena você ter um ambiente simulado, uma etapa do seu processo simulado, você avaliar, falar assim, puxa, dá para melhorar 10% a produção, ser mais eficiente. Se eu sou mais eficiente, eu gero mais receita. Se eu gero mais receita, a empresa cresce. Claro. Ou eu posso diminuir desperdício, eu fico de novo mais eficiente, eu preservo matéria-prima. As possibilidades são infinitas. E tudo a partir de você visualizar isso digitalmente. Essa fábrica de Botucatu, ela nasceu primeiro digital, né, Jean? Então, esse foi o nosso grande sonho, né? Vamos fazer essa fábrica nascer digital. Né? E aí do sonho para a realidade teve uma diferencinha. Um desafio. Ainda mais quando fala em Brasil. Exatamente. Então a gente viveu, e foi muito interessante isso, né? Deixa eu dar um passo para trás. Né? A gente tem duas outras fábricas lá no sul, em Santa Catarina. Uma fábrica em Criciúma e uma fábrica em Uruçanga. Essa fábrica de Uruçanga, super automatizada, uma fábrica incrível, né? E a gente baseou essa fábrica nova de Botucatu nessa fábrica de Uruçanga. Então, o benchmark foi essa fábrica. E a gente, quando viu, né, a fábrica nascendo, falou, poxa, mas a nossa fábrica está nascendo é muito diferente. Né? A gente fez em cima de um modelo muito bom, mas o modelo que está nascendo é diferente. A tecnologia evoluiu. Em 4, 5 anos mudou muito. Maquinário, tudo mudou. Então, como é que a gente faz? Aí, nós falamos, vamos ter um gêmeo digital, então, para ser esse nosso benchmark. O benchmark é o gêmeo digital. Evidentemente que aí nós enfrentamos todos os desafios de um projeto. Né? Como é que a gente digitaliza essa fábrica inteira? Né? E outra, a data de lançamento da fábrica não muda. A data de lançamento dos produtos não mudam. Né? Então, a gente baixou um pouco a nossa realidade e falou assim, olha, é muito grande. Né? Ter esse gêmeo digital, de fato, da fábrica inteira, porque o nosso grande sonho, né, que agora já está virando realidade, é ter uma torre de comando, né, um control room, em que a gente vai ter toda a fábrica lá, digital, né, sendo comparada com a fábrica real, e a gente tomando decisão o tempo inteiro em cima disso.
E aí qual foi a decisão? Olha, vamos escolher um pedaço. É isso. Qual é o pedaço mais diferente? É a logística. Então vamos focar na logística. Porque a gente fez o planejamento da logística dessa fábrica nova baseado na fábrica antiga. Né? Então, olha, Mas ali é onde tinha mais oportunidade de evoluir. onde tinha mais oportunidade de evoluir, porque a logística de revestimento cerâmico não é algo tão simples. Né? A gente fala de conceitos básicos, né, de logística, a hora que se leva para revestimento cerâmico, Muda um pouquinho. muda um pouquinho. Não é tão simples assim. Né? E eu aprendi muito nessa jornada, meu time aprendeu muito nessa jornada, e a gente foi para concretizar esse gêmeo na nossa logística interna e na expedição da fábrica, né, que é o que a gente concluiu mês passado, mais ou menos. Inclusive já está funcionando. A fábrica ela está nesse período de ramp-up. A gente partiu a fábrica no final de maio, né, e estamos produzindo. A gente já tem produtos sendo comercializados, né, a gente tem, inclusive, já um produto de sucesso no mercado da Ceusa, o Urbi, que sai dessa fábrica, muito competitivo, com um custo super interessante, né? Um produto de altíssima qualidade, com um custo super interessante. Mas a gente também está desenvolvendo o portfólio, porque essa fábrica vai nascer com um portfólio novo. Né? Então, extra grandes formatos, a gente chama de lastra, né? Formatos do tamanho de uma parede. Né? Então, a gente está nesse momento de produção, ganhando maturidade industrial e de desenvolvimento do portfólio. Não, aí você só tem uns números muito curiosos, você deve conhecer, né? Estava conversando, o Jean estava me contando que tem peça de revestimento de cerâmica fabricada lá de R$ 3,80 por R$ 1,60. É maior que minha sala. Imagina se transportar isso, né? Exato. Botar no caminhão igual os outros, amarrar, vai quebrar no meio do caminho, né? Tem que ter todo um cuidado ali para poder fazer isso. E a linha de produção tem cerca de 1 quilômetro. Porque ela é linear mesmo. A né? linha é linear. E isso é um diferencial. Por isso que a fábrica nasceu, que a gente falou assim, poxa, nos baseamos nos KPIs lá da nossa unidade de Uruçanga, mas essa aqui é diferente. Como é que a gente ajusta isso? Nesse pedaço aqui eu consegui eliminar 3 metros da linha de produção. Não dá para arrastar todo o resto. Não. Né? Porque são grandes formatos, né? E esse, inclusive, não mudou o nosso objetivo. Né? O nosso grande objetivo com o gêmeo é atacar a nossa maior dor, né? Que é a quebra. Você está trabalhando quebra da peça. A quebra do produto, né? Você está trabalhando com um produto delicado. que é extremamente delicado na produção. Né? Depois que ele está já queimado, o revestimento, ele tem alta dureza, alta resistência, alta dureza. Né? Mas durante as fases de produção, né, ele é muito delicado. Então, por isso que a linha foi construída de maneira linear para focar em qualidade. São produtos, né, de grandes, extra grandes formatos. Né? Então, nossa grande ambição com o gêmeo é ter em toda essa linha de produção para que a gente possa simular e chegar a números de benchmark global para níveis de qualidade, níveis de qualidade interna, né? Redução dessa quebra. E aí eu imagino que a NVIDIA deve ter aprendido muito com esse projeto também, né, Marcelo? Exato. E esse é um ponto, né, interessante que, obviamente, que o nosso sonho também, como NVIDIA, quando atua com esses projetos de fábricas virtuais, é ter a fábrica inteira. Porque lógico. Todo mundo vai ganhar com essa história. Mas é muito difícil. Então, se você não fizer isso por etapas, ou você vai gastar muito dinheiro, ou não vai funcionar. Então, quando, né, a gente conversou lá com a Dexo e os nossos parceiros lá que apoiam, falou assim, puxa, vamos focar primeiro aqui nessa parte da linha, porque essa, como eu já falei assim, esse é o meu ponto crítico aqui, aonde eu realmente posso melhorar. E depois vai juntando, vai criando a fábrica. Então, para a gente, foi interessante o desafio deles, porque, como eu falei no começo, né, a indústria automobilística, a gente já tem vários cases publicados, eu tenho case com BMW, Mercedes, a própria GM agora a gente está evoluindo. É uma indústria que já está mais próxima do nosso dia a dia, né? Agora, quando você passa por uma indústria de cerâmica, os desafios são tão distintos. E a gente escuta do cliente e fala assim, não, mas o meu problema aqui é a vibração, porque se eu mexer alguma coisa aqui, ou mudar a inclinação de alguma coisa, vai vibrar e vai quebrar a peça e para tudo. E para tudo numa fábrica, numa linha linear. Acabou, um processo parou. contínuo que tem forno, né? Exato. Então, assim, você vê quanta criticidade num processo desse, que assim, puxa, se você tem um controle, se você tem um espaço de simulação para você validar um monte de coisa antes de você mexer no físico, é uma aprendizagem enorme. E aí, no final, para eles, obviamente, toda a melhoria de qualidade, o que você economiza simulando
O que você não desperdiça simulando, fala assim, vamos fazer um ajuste, né? Nossa, esse ajuste quebrou 30 peças. Perdeu. Nossa, eu lembro. Simula. Olha, na simulação quebrou 30 peças. Então não faz isso no físico, pelo amor de Deus. Você tá falando isso, eu tô lembrando de quando eu era criança, meus tios desenvolveram uma máquina para fazer telha. Uhum. E ela ficava no quintal da minha avó. Não chegava a 1 Sensacional. quilômetro, mas era tipo, sei lá, uns 100 metros de máquina, assim, que era linear também. Botava a chapa do lado de cá, ela ia, tinha umas roldanas, esses mecanismos que eu dobrando a telha para chegar no final. As primeiras telhas chegavam todas tortas, né? Rasgadas e tal. E eles perderam tanto material com isso. Eu lembro que Então, minha diversão na infância era ficar lá com meus tios, vendo eles tentando calibrando arrumar. a máquina, né? E o tanto de material que deve ter sido julgado. E claro que eu tô falando de década de 90, né? É outra história. Mas eu acho que tem uma coisa muito legal dos casos que a gente conta aqui também, desses aprendizados, é que normalmente o cliente dá muito insight para a NVIDIA para desenvolvimento de produto. E também tem uma coisa de... a NVIDIA tem tanto produto que às vezes o cliente não sabe que aquele produto poderia funcionar para a realidade dele. Então é aprendizado mútuo aqui. Sempre, eu sou uma caixa de ferramentas. Então, quando a gente olha situações como essa, e esse é um ponto importante, ninguém faz nada sozinho, principalmente nessa indústria. Então, eu não tenho uma solução da NVIDIA que faz isso. Eu sou um componente de um ecossistema. Então, ele pode usar ferramentas de simulação da Siemens, da Rockwell, da Dassault, todos os meus parceiros do mundo da engenharia, e eu entro com uma plataforma lá, o Miniverse, que ela vai ajudar você a simular, vai ajudar você a colocar física, vai ajudar você a visualizar em alta definição, em qualidade. Aí a gente é engenheiro, né? O engenheiro fala assim, mas não precisa estar tão bonito, né? Mas aí quando você vê um negócio real, com o nosso poder computacional gráfico, de poder gerar uma situação que você olha, você olha para a fábrica, olha para o real e fala, cara, é a mesma coisa. E é legal você falando isso, né, de imagens para engenheiros, porque não são imagens que a pessoa pode estar pensando em casa, né, no metaverso, ali um Roblox. Não é isso, né? Não. São rodanas, são engenharia, coisas de engenharia mesmo. O engenheiro bate o olho e fala, nossa, que coisa foda, que coisa legal, tem tanto dado aqui. E aí volta no ponto do dado, né? De que é importante ter muitos dados para poder chegar nesse nível de complexidade ali do digital, que os engenheiros conseguem entender bem. Mas aí, que dados são esses? E como criar essa cultura de dados dentro de uma empresa que talvez não tivesse essa cultura até então? Sem dúvida, né? São vários ganhos, né? Vamos pegar pelo primeiro, né? Esse mindset digital, né? A hora que a gente escuta toda hora, o que é isso? Né? É exatamente isso que você falou, né? A gente fazer com que a cultura das nossas pessoas de tomada de decisão seja sempre baseado no dado. Só que no passado o dado era muito difícil. Né? Você chegar na causa raiz, né, já era um avanço. Né? Então hoje não, hoje o dado está lá. Então você faz com que o cara use, né, e que ele mude, né, o modelo mental dele. Né? Porque normalmente dentro de indústria as pessoas têm muita experiência. Então, normalmente, o cara toma a decisão baseado na experiência dele. Eu sempre fiz assim, né? Eu sempre fiz assim, sempre deu certo. E revestimento cerâmico mais ainda, porque são pessoas com muita vivência, com muita experiência de revestimento cerâmico. Então, o cara toma a decisão baseado no passado dele, na experiência que ele viveu. Né? E, na verdade, ele deveria usar essa experiência para fazer a pergunta certa. Né? E com a pergunta certa, olhando o dado, ele toma a melhor decisão. Então, a primeira grande mudança é essa. Né, numa indústria que não está acostumada a fazer isso. Né, então, a gente ganhou muito com o Gêmeo já, e eu diria que se a gente tivesse só tido esse ganho, já seria o projeto teria sido muito importante. Né? Então, primeiro grande passo. Segundo grande passo, né? A gente poder criar cenários com esses dados. Né? Porque não é uma fábrica que produz um produto. Né? A gente, num primeiro momento, vai ter 60 produtos ali, com tamanhos diferentes, com características muito diferentes. Então, toda vez que você vai fazer um setup, toda vez que vai fazer uma produção, toda vez que você vai atender um cliente que quer aquele produto dele naquela data específica, você gera um desperdício enorme. Eu estava falando um pouco da logística. Né? Você tem lotes mínimos, por exemplo. Para pegar um exemplo só, você tem lotes mínimos de produção, mas o cara não quer esperar você 3, 4, 5 clientes pedirem para você gerar aquele lote mínimo para entregar para ele. Para poder fabricar para ele. Né? Então, eu quero poder entregar. Né? E aí, qual é o tamanho ideal? Qual é o mundo ideal? Né? Numa indústria, tradicionalmente, como é que a gente ia fazer? Ia testar. Sim. Né? Vamos fisicamente. testar. Ia testar fisicamente. E testar fisicamente é o quê?
custo, Desperdício, gasta quebra. dinheiro. Exato. Então, o que a gente conseguiu fazer com o Gêmeo? A gente conseguiu simular vários desses cenários. Olha, se eu produzir 100 mil, estocar, né? O que é melhor? Aonde que eu jogo? Né? Eu jogo na produção ou eu jogo no estoque? Eu deixo o estoque Mais baixo, mais alto, para cada um desses SKUs. Então, poder brincar com isso, criar vários cenários. E também a fábrica não parte no volume máximo dela. Né? A gente instalou uma fábrica capaz de produzir 10 milhões de metros quadrados ano. Né? O ano que vem, a gente talvez produza metade disso. Ela está num ramp-up. Né? Então, assim, em todos esses cenários, né, de produção, de qualidade, de custo, qual é o melhor? A resposta é não sei. E se você tem um Gêmeo que vai poder você criar esses cenários e te ajudar a ver se dá, tomar a decisão e fazer com que o teu time, antes de dizer alguma coisa, antes de responder para você, faz assim, Jean, ele vá lá, analise o dado, né, simule, valide, volte e assim, olha, simulamos, testamos, temos 3, 4 cenários, vamos decidir qual é o melhor? Esse, para mim, é o maior ganho. Ótimo. Boa. E falando um pouquinho assim desse processo todo, né? Você falou que começou a crescer, o Gêmeo Digital, falou da sala de controle, era o objetivo inicial, mas ela continua esse objetivo de um dia ter isso, esse sonho. Esse objetivo. Não é sonho, nós somos engenheiros, né? Engenheiro vive de sonho. A gente vive de projeto. É um projeto, evidentemente, que é um projeto de longo prazo, então a gente colocou 2028 para ter a nossa fábrica, que a gente está chamando da nossa fábrica inteligente. Né? Então, 2028, a nossa ambição é ter as nossas fábricas como como um modelo de fábrica inteligente. Evidentemente que Botucatu, a nossa Greenfield, ela tende a chegar primeiro. Claro. Né? E a gente tem grandes ambições aí de fato, ter, né, todo um universo paralelo a essa planta, né, em que a gente consiga enxergar os dois ambientes simultaneamente. E aí, online, né? Não esse offline. É um desafio, né? O online é um baita desafio. Exato. Né? Então, e tem mais um ainda que eu vou colocar aqui que você me contou, que a fábrica vai ser aberta para visitação, vai virar showroom. E você está falando com arquitetos, está falando com os caras que são muito visuais. Aí você mostrar aquele Gêmeo Digital para o engenheiro, o arquiteto se apaixona, é diferente. Tem uma tarefinha aí. Exatamente, faz ele ficar mais bonitinho, né? Tem uma tarefinha aí. O nosso primeiro, né? Nosso primeiro filhote, ele ficou com uma cara muito de engenheiro. E ele serviu ao propósito dele. Exato. Tecnicamente... Tecnicamente, nós tivemos 40% de ganho. A hora que eu comparo, né, o planejamento inicial da logística, né, e vamos falar do KPI principal, né, metros quadrados por hora homem sendo carregado no caminhão. Né? Quantos metros quadrados por hora homem eu carrego no caminhão? Né, que no fim do dia é isso que vai dizer se você é produtivo ou não. Perto do projeto original, que já era melhor, né, porque você vai fazer uma Greenfield, você quer que ela seja melhor que a tua fábrica anterior. Claro. Então, a gente se baseou na nossa fábrica, que é muito boa, lá em Uruçanga, e desenhou um modelo que era melhor que aquele. Né? Depois de todo o processo da aprendizagem com o Gêmeo, hoje é 40% melhor daquela desenho original de um ano atrás, talvez. Com certeza. Acabando essa, já vai investir também em gêmeos digitais para as outras, para fazer umas alterações ali, umas melhorias? Sem dúvida, mas eu acho que tem uma jornada aí, né? A gente criou todo um plano estratégico, né? Então, nossa grande ambição é ter Botucatu, né, com essa cara. Né? E Botucatu ser o nosso benchmark interno para as demais plantas. Né? Então, todo o conceito, né, de maneira geral, ele não é tão novo. Né? Você vai falar assim, vamos falar de uma torre de controle, mas a gente já tinha salas de controle. Claro. Né? Você vai falar a ideia do Gêmeo Digital é muito nova, mas fazer simulação já tinha. Né? Então, assim, a hora que a gente volta no letramento, né? A hora que você vai conversar com os times nas outras plantas, o cara fala, mas eu tenho isso. Primeira resposta que você fala, a hora que você fala de alguma... eu tenho isso. Aí você vai ver, ele tem, de fato, pedaços disso que não estão integrados. Né? Então, nosso grande trabalho com Botucatu é fazer com que ela seja o nosso benchmark interno, para que a gente leve o nosso grupo lá e fale assim, olha, é isso que eu estou falando, é isso que está aqui. E também para a gente aprender a fazer, né? Como o Marcel falou, né? É novo para todo mundo. Né? O projeto enfrentou desafios que um projeto naturalmente enfrenta. Né? As pessoas saem, né? Você tem que
Capacitar de novo, capacitar preparar a de equipe. novo. A equipe que iniciou o projeto não foi a que terminou, né? A gente não reconduziu algumas coisas, a gente tinha uma visão, né, Muito maior do muito que... maior, e aí, olha, não, vamos focar na logística. Então, foi muito Mais nesse ou menos. caminho. Boa. Marcel, falando de gêmeos digitais, assim, para quem mais eu tenho para quem mais um gêmeo digital pode servir? A gente está falando de fábrica 4.0, mas tem outras. Tem, cara. E aí, a gente até pegando o gancho do nosso tema aqui do Vem Aí, a gente já olha esse cenário, a evolução disso. Pegar exatamente o caso que o Jean falou. Ele falou assim, puxa, eu vou fazer lá diversas simulações no mundo digital e essas simulações vão me trazer resultado. E esses resultados vão ser analisados pela equipe para decidir qual é o melhor caminho. Imagina se eu pegar essas simulações e ensinar um modelo de inteligência artificial o que significa o resultado, o que significa a melhora. E eu deixo ele lá simulando várias coisas. No final, na decisão, eu pergunto para o modelo, falo assim, qual a sua recomendação inteligência artificial para esse layout de fábrica? E ela vai ser capaz de dar uma recomendação, e o cara olhar, a equipe olhar e falar assim, cara, a gente não tinha pensado nisso. Ou, olha, a sugestão que ela deu, muda só um negocinho aqui, a gente vai ganhar mais 10%. É você colocar a inteligência artificial para aprender com essas simulações e ela começar a ser o seu copiloto da indústria. Legal. Esse é o próximo passo que a gente vê. Mas, de novo, para esse modelo de inteligência artificial aprender, ele vai precisar dos dados, que vão ser gerados pela fábrica real. Que histórico de dados, né? Histórico Então, de quanto antes dados. começar, melhor. Quanto mais você tiver, né, esse histórico, você vai ter mais massa crítica para aprender. Depois você leva isso para o mundo digital. A simulação te gera uma coisa que a gente chama de dado sintético. Ele não é um dado real, ele é uma simulação. Aquilo não aconteceu efetivamente. Só que para eu fazer uma simulação, se eu tiver um poder computacional bom, e eu, como NVIDIA, ajudo o cara a ter isso, você pode fazer centenas, milhares de simulações num período de tempo muito curto. E aí a base de dados que você tinha de 20 anos, eu posso gerar ela sinteticamente em alguns segundos. E aí a capacidade que eu trago para esse modelo de inteligência artificial aprender sobre isso, e depois eu perguntar coisas, ele correlacionar informações que talvez eu precisaria de uma equipe de 3.000, 4.000 engenheiros para chegar àquela conclusão, é assustador. Sim. Mas ao mesmo tempo você fala, nossa, isso vai ser um diferencial, porque no final, o tempo que vai se ganhar de você poder ter essa quantidade de simulação, esses insights e tomar a decisão, vai diminuir drasticamente. É game changer, né? É mudança Economia radical. E aí, por isso que quando a gente fala, né, da inteligência artificial ser a nova revolução industrial, tá aí, né? esse é um exemplo claro que ele vai transformar o jeito que a gente produz as coisas. Ela vai transformar, com isso que eu vou reduzir o consumo de matéria-prima. Assim, eficiência, o impacto ele vai muito além de um botzinho ou de um chat GPT, vai muito além, gente. Então, Eu brinco muito com o meu time, né? Que diferença em operações, né? No mundo do chão de fábrica. Que diferença que faz você ter um cara experiente, né? Você tem lá o teu melhor cara naquele processo. Seja qual processo seja, de manutenção, de operação, de qualidade, né? Você tem uma pessoa experiente, né? Que conhece aquilo, né? do mundo real, da mão na massa, de literalmente. trás para frente, né? E domina. Agora, que diferença faz você ter milhares desses especialistas, né? Que é a hora que você tiver com essa inteligência treinada. Mas tem essa jornada até lá, né? Então, não é do dia para a noite. não é do dia para a noite. Então, é muito disso que a gente tá construindo, né? Desenvolver as pessoas para que elas tenham esse mindset digital, ter a estrutura básica, né? Então, ter todos os equipamentos conectados. Não dá para ser só automação. Não dá para você ter o melhor equipamento lá, mas ele não conversa com ninguém. Exato. Né? Então, por isso tem que ter a torre de comando, né? O teu control room, para que todos os equipamentos estejam conectados, né? E que, de fato, essa integração aconteça. Né? A gente ainda vive dificuldades básicas. De conectividade. Às vezes não tem conectividade no chão de fábrica. Exato. Aí você entra 5G. Sabe? Você vê que uma tecnologia Uma coisa vai puxa a outra. Você vai para tarefas simples, né? Quem hoje na indústria tem
por exemplo, uma gestão de manutenção mobile. O cara vai fazer uma preventiva, ele está lá com um tablet, tudo que ele faz, ele registra, ali. ele documenta e vai criando o histórico daquela máquina. Poucos. Poucos. Já no papelzinho, passei, fiz a manutenção tal hora. E aí alguém vai lá, pega aquela fichinha e digita. Isso. Né? Aí digita errado a data. E aí alguém vai lá depois, Todo né, dia. um time de planejamento de manutenção vai olhar, analisar e ver se... Pô, imagina tudo isso conectado com um machine learning, né, fazendo com que você aprenda. A fábrica é nova. A hora que eu aprendo como é que os equipamentos se comportam dentro de um cenário de manutenção, a hora já está velha. Né? Agora, se eu consigo antecipar tudo isso, né, e gerir os meus planos de manutenção, né, no começo, aumenta a vida útil do seu equipamento, tudo, melhora a muda performance, tudo. muda o jogo, sabe? A verdade No é final, a gente... baixa custo. Muito. Fica mais barato para a gente. Muito. É ou não, a coisa... E volta naquela história, né? Muito do custo, a gente entende que ele é normal. Né? Você pega dentro do mundo de revestimento cerâmico, qual que é o maior custo para uma empresa de revestimento cerâmico? A quebra, talvez. A quebra talvez seja o segundo. Né? É o consumo do gás. uau. O teu forno, claro. O forno. Teu gás natural, o forno, é o teu maior custo. Ah. Né? E o custo do gás entra, evidentemente, está lá, todo mundo está comprando lá o teu porcelanato, o teu revestimento para colocar na tua casa, um pedaço do que ele pagou no metro quadrado É gás. É gás. E um pedaço Energia. grande. Excelente. Um pedaço grande. Se você vai conversar com todo mundo, né, nessa indústria, o gás é natural, eu preciso do gás para fazer. Agora, quanto eu preciso? Né? Quanto de gás é? Né? Você tem respostas dadas pela experiência. Não por uma simulação, não por um gêmeo. Imagina Não você reduzir o consumo de gás em 10%, o impacto que isso tem. Exatamente. Exato. Então, assim, se eu tiver lá, né, tudo isso conectado, né, e uma inteligência, né, ou multi-inteligência, né, multi-agentes. Exato, acho que é mais nesse né, caminho. mais nesse sentido, multi-agentes, olhando tudo isso, né, e dizendo assim, cara, a melhor... Para esse formato aqui, para isso vai produzir, talvez um formato que a gente tenha que ter custo competitivo, porque o mercado é super competitivo, né? A tua melhor curva para você ter a qualidade que você quer, na produtividade que você quer, e no menor consumo é essa. Se você economizar 10% de gás... Pagou o projeto de vir, pagou uma nova fábrica. Então, assim, é um custo de centenas de milhões de reais por ano, né, o que uma fábrica de revestimento cerâmico gasta em gás. É isso, pessoal. Estamos chegando ao fim aqui do nosso episódio, mas assim, o Jean já deu a deixa, né? Começamos pequeno ali, a ideia era... Mas já está tudo desenhado todo, né? Como que vocês vão evoluir aí? Qual que é o próximo passo? Tem a parte lá de receber o pessoal, tem a parte do forno, que você falou que agora que é super crítica, de repente dá para furar a fila aí no processo. Como que tá essa escadinha aí de evolução dentro desse projeto da fábrica que já está rodando, né? Sim. Diria que a gente está numa fase de abertura da fábrica, né? Então, muito provavelmente no começo do ano que vem, a gente deva começar a receber lá arquitetos, né? Todo o nosso meio, aí, os nossos clientes lá para conhecer. Né? E aí a gente quer estar com esse gêmeo, quer estar com essa tecnologia, quer estar com tudo isso lá apto para que também as nossas pessoas entendam como é essa fábrica, né? Como é a fábrica que está entregando para eles todos esses produtos, né? Que são os sonhos dos nossos consumidores. Então, tenha essa direito de curtíssimo prazo de fazer a entrega, de deixar esse gêmeo com uma cara mais... Amigável, digamos. Amigável, não com uma cara tão de engenheiro como ele está. Né? Então, eu diria que esse é o de curto prazo. O de médio prazo é escolher a batalha. Né? A batalha é a seguinte, a primeira batalha foi logística, qual é a batalha seguinte? Né? Talvez seja o gás, né? Talvez seja o consumo do gás, que é o nosso maior custo. Mas aí a gente vai voltar de novo naquela fase da prancheta. Exato. Né? O que a gente consegue fazer para uma entrega em 25? Né? Qual é a nossa maior dor? O que a gente quer fazer e que consiga entregar em 25? Talvez seja o gás, né? E a gente está nessa fase de definição. E aí, né, daquilo que eu já comentei, né, dentro do nosso plano,
é fechar Botucatu, ter de fato o gêmeo digital de toda a planta de Botucatu rodando online, né? Evidentemente a gente não vai ficar parado, né? E existe uma competição gostosa entre as fábricas, né? Então os plano manager das outras fábricas também estão vendo o que a gente está fazendo lá e todo mundo já está começando alguns projetos, algumas simulações, alguns pequenos pitches lá, e a gente pretende concluir, né, essa transformação digital, né, de Deca e revestimentos, né, até o final de 28. Esse é o nosso grande planejamento. Boa, na próxima a gente grava lá na fábrica, para poder mostrar direitinho. Convidados, né? Começo do ano que vem a gente grava lá. Perfeito. Marcel, quando ele estiver em 2028 com esse planejamento de agora... Não, mentira, o planejamento vai evoluindo também. Mas até lá muita novidade vai surgir também no mercado. A NVIDIA não para? Não para, e eu estou olhando com muito carinho para essa indústria, que realmente o potencial é enorme. Então, se a gente falar de hoje, já fica o recado aqui para quem quiser ver um pouco de perto isso. A gente tem um laboratório aqui em São Caetano que chama Meta Indústria, que ele é liderado aí pela ABDI e uma série de empresas. A Dexco faz parte, a NVIDIA, é um ecossistema gigantesco no Brasil que a gente está tentando mostrar o que dá para ser feito, para justamente instigar a turma da indústria a se transformar. Então, se quiser ver hoje, está feito o convite, Meta Indústria, procura aí na internet, rapidamente você vai achar, ou conecta com a gente combina uma visita lá, quem tiver interesse. E o futuro é assustador do ponto de vista de transformação. Porque essas combinações de tecnologias é o que realmente vão transformar o que a gente está vendo. Então, quando a NVIDIA trabalha essa parte do digital, do 3D, vamos chamar assim a NVIDIA raiz, né? A parte gráfica, da onde eu vim, né? Então a gente vê uma evolução enorme lá, principalmente com a minha plataforma Omniverse. Só que aí eu me meti em inteligência artificial desde 2012, que hoje também tem uma posição bem interessante aí no mercado. A gente começou a combinar essas duas tecnologias, ou seja, o mundo 3D com a inteligência artificial, e a gente trouxe um terceiro elemento agora que começa a tomar forma, que é a robótica. Então, toda essa parte de automação industrial que estava acostumada a trabalhar com robôs específicos, com aquela garrinha, fazendo uma tarefa, a gente começa a pôr inteligência nesse robô, visão computacional no robô, percepção do robô. Eu poder programar um robô com um gesto, ao invés de 300 mil linhas de código que o pessoal fazia. Levava talvez 15 dias para fazer uma programação de robô, e hoje eu falo assim, faz aquele robô pegar aquela cerâmica e movimentar da posição 1 para a posição 2. Com comando de voz eu programei um robô e eu não sou um roboticista. Então, isso vai acontecer. O poder de inteligência que vai estar na ponta desses robôs, com câmera, um robô olhando o que está acontecendo, percepção, você colocar um LLM dentro de um robô, falar com ele, né? Falar com ele, isso vai acontecer, gente. Talvez não do dia para a noite, de novo, é uma jornada. Só que as tecnologias que permitem isso fazer já estão prontas. Inclusive, você deu a deixa... Esse é o próximo. Sim, mas você deu a deixa para o próximo episódio, que a gente vai falar de robótica, que é um case muito legal de monitoramento de botijão de gás, que aí tem tanto o robô ali como visão computacional, tem um monte de coisa legal ali que... A próxima jornada, vamos chamar assim, dessa indústria é justamente a combinação dessas tecnologias evoluindo ainda mais ou potencializando ainda mais tecnologias que a gente já conhece. Robô não nasceu hoje. Exato. O robô está na indústria já há um certo tempo. O que a gente vai fazer, a gente vai potencializar esse robô e ele vai ficar mais inteligente, mais barato, mais simples. E aí, se está mais simples, eu gero escala. Se eu gero escala, reduz custo. E aí vai ser mais fácil você colocar isso na indústria para trabalhar. Então, vai ter de novo a revolução industrial, inteligência artificial, metaverso industrial e robótica. Tudo isso combinado. Se prepara. Perfeito. Marcel Saraiva, gerente regional de vendas da NVIDIA Enterprise para o Brasil. Jean Silva, CEO da Dexco. Para conectar com os dois, só procurar no LinkedIn Marcel Saraiva e Jean Paulo Silva, né? Isso aí. Se conecta por lá, e aí vocês podem continuar essa conversa por lá também. É isso. Se você gosta de tecnologia, quer entender como utilizar a tecnologia no seu negócio, explora a nossa playlist aí, ó. Ela tá aqui com vários episódios já. A gente já está na 5ª temporada. Já tem a 6ª temporada programada ainda para esse ano. Então se liga no canal da NVIDIA. Aproveita para seguir a gente aí de uma vez e ser avisado sempre que tiver novidade por aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima.